Tá. Programa de hoje, a mulher que manja muito sobre segurança social. E o assalto dos velhinhos, você não falou nada. Não falou nada. Porque esse foi o maior escândalo de fraude até hoje na Previdência. A culpa é sua. Uma das maiores advogadas previdenciárias do Brasil. Queria que vocês recebessem com muito carinho a Maria Faiocchi. Só corrigir, né? Faiocchi. Faiocchi, desculpa, Maria. Aplausos para doutora Maria Faiocchi. Fala, doutora. A senhora sabe que a gente está falando agora aqui, estava mostrando essa comissão, que aqui no Brasil chama-se Comissão Parlamentar de Inquérito. Sim. Que é o quê? Nos Estados Unidos, eles têm algo parecido, que é o Comitê de Investigação do Senado. E você vê a diferença, porque, por exemplo, quando você vai nos Estados Unidos, é algo muito sério e os caras se cagam de medo. Aqui é uma coisa... Uma galhofa. É uma galhofa atrás da outra, é uma coisa improvisada, é uma coisa muito mal feita. Então, às vezes, isso aí acaba se tornando um palanque para os deputados, para os senadores lá participarem, e a gente não chega a conclusão nenhuma. E eu acho que nesse momento seria importante a gente saber realmente o que aconteceu nesse problema do INSS. Você não acha engraçado? Daria um maior palanque agora para isso, nesse momento, né? Levando o influenciador, levando aquela coisa, aquele meio ridículo, aquele negócio de tirar foto. Ah, vem tirar uma foto. Sim, claro. Quer dizer, a impressão que dá, né, Emílio? Não sei se vocês concordam comigo, muitas vezes parece que estão querendo desviar o foco. Né? Alguém falou aqui, eu estava nos bastidores, 9 milhões de pessoas assistindo, uma coisa assim. Sim. E eu não sei se vocês separaram toda hora a levantadinha de copo da Virgínia. Aquilo ali é um publicidade. Né? Mas tá certo. É uma jogada de mestre. Bem se vê que ela é a maior influenciadora do Brasil. Então, assim, parece que estão querendo dar uma desviada no foco. E isso me preocupa muito. Aquilo que você falou. Se fosse num país sério, como os Estados Unidos, nossa, um negócio desse jamais aconteceria. Quando o Zuckerberg foi depor, era um negócio que ele tá se tremendo. Exato. Lá, que você falou. Sim, claro. Perde a credibilidade até da causa. Você perde toda a credibilidade numa CPI, né? E a gente já começa a acreditar, será que não está tudo meio combinado? Peraí, vamos fazer um negocinho aqui para chamar a atenção, vamos desviar porque o povo está revoltado por causa do INSS, maior roubo da história. Então, assim, é difícil. E, assim, eu fico muito triste vendo essas coisas, juro por Deus, sabe? Assim, parece que eles acham que o povo é idiota. Literalmente que as pessoas são idiotas e que a gente tem aquela memória do bichinho lá do Procurando Nemo, né? Você vira pro lado, pum, acabou. Porque um circo desse, nesse momento, pô, era para dar uma brincada, ainda mais levando a maior influenciadora do Brasil, quer dizer, todo mundo, os holofotes foram todos para um lado, só que a gente não pode deixar, né, de lembrar o que está acontecendo, que realmente é o maior escândalo, isso sim. É o maior escândalo. Talvez do mundo. Do mundo, Sammy. É uma coisa... Você pode... Pega o senhor Google aí e começa a pesquisar para você ver. Não tem nada próximo a isso. E o pior de tudo, né? Vocês estavam também falando da matéria do Cabrini e tal, coisa que a gente falou na semana passada. Gente vulnerável, o que tanto esse povo aí defende. Indígenas, quem não adora levantar a bandeira do indígena, né, do rural, né, do sem terra, de não sei o quê? Foram os mais afetados. Sim. O povo mais afetado foram esses. Sim. E até agora, por exemplo... O aleijado CP... Como é que chama? PCD. Os PCD. Ô, Emílio... Como é que o cara faz isso com PCD, cara? Com PCD. Hoje, né, eles anunciaram que, vamos hoje, a partir de hoje, vamos notificar o povo que foi aí descontado indevidamente e a partir de amanhã, quarta-feira, a pessoa vai lá, entra no aplicativo para dizer se ela foi, se é indevido ou não. O sistema não está funcionando. Você tentou? Já tentei. Tá fora do ar? A gente tá fora do ar, todo mundo reclamando que tá fora do ar. Doutora, você é advogada o quê? Previdenciária. O que faz um advogado previdenciário? Para explicar aqui para nossa audiência, para a gente entender direitinho. Ele cuida das causas do direito previdenciário, ou seja, né, ele estuda a legislação das aposentadorias, das pensões, dos benefícios previdenciários que são administrados pelo INSS, que é o Instituto Nacional do Seguro Social. A sua especialidade é essa? A minha especialidade é essa, que é a maior seguradora do Brasil. É uma seguradora pública. O INSS é um seguro, né? É um seguro, porque você paga não só para aposentar, mas para
Olha, fiquei deficiente, fiquei inválido, tô doente temporariamente. Quando falava, tô encostado na caixa... Entrei na caixa, é o INSS, é o seguro. É o INSS. Então, assim, é um ramo, assim, do direito que é bem complicado, porque muda toda hora. A gente teve agora, 2019, reforma da Previdência. Se você olha, todo dia é uma instrução normativa, mudança de jurisprudência, porque o nosso judiciário, infelizmente, não dá para você ter uma segurança, porque um dia eles dão direito a determinada coisa, no outro dia eles já interpretam de outra maneira. Então, o povo que mais sofre é o segurado do INSS hoje. Um dia pode... criança que é adotada, depende, né? Foi ali, está sob a guarda dos avós, ela pode ter direito. No outro dia não pode ter direito à pensão, por exemplo. Aí depois eles voltam atrás. E aí ficam várias pessoas num limbo ali, num pedaço, que acabam não recebendo. Então, a gente tem um monte de casos, por exemplo, hoje na Previdência, que você olha assim, o fulano, ele fala, nossa, mas eu recebo tal coisa, por que você não recebe? Porque quando você entrou, na época podia, agora já não pode mais. Que é o direito adquirido. Aí, te pergunto, qual segurança o trabalhador tem? Se você, é a mesma coisa de você entrar para um jogo de futebol, chegar no meio do campeonato e falar, olha, é o seguinte, não pode mais fazer gol de cabeça. Né? Que é o que aconteceu quando tiveram que mudou as regras da aposentadoria. Em novembro de 2019. E agora mudou de novo, né? Tá toda hora mudando. Cada ano vai mudando. Vai mudando até terminarem as regras de transição. Porque é o seguinte, o povo também não sabe disso. O povo precisa começar a prestar atenção. Com a reforma da Previdência, acabou a aposentadoria por tempo de contribuição. Que era 35 anos... Homem 30 mulher. E 30 mulher. Aí, o que eles criaram? Regrinhas de transição. Quem já estava contribuindo, a cada ano, desde no dia 1º de janeiro, muda a regra, vai aumentando o tempo, vai aumentando a idade, vai aumentando todas essas regras, até chegar o dia que não vai ter mais isso, e aí todo mundo vai aposentar por idade. 62 mulheres, 65 homens. Agora, com esse novo escândalo, já estão pensando, vamos fazer outra. Quer dizer, isso não tem mais fim? Vai ficar a vida inteira o troço? Doutora, por exemplo, vai dar uma situação hipotética. O meu avô, ele foi lesado por esse rombo. O que ele, como pessoa física, poderia fazer? O que ele tem que fazer? Ele vai reclamar com quem? Vai processar o Estado? Então, eu, assim, como advogada, eu não confiaria, por exemplo, nesse sistema que eles estão fazendo, né? Que a pessoa vai lá, a pessoa informa, olha, não, eu fui lesado e aguardo o governo. O correto, né, se é para fazer a lei valer, é o seguinte, é entrar na justiça, pedir o ressarcimento em dobro, porque quem é cobrado indevidamente... Mas você vai cobrar quem? O INSS? Você cobra a instituição, a associação. Você cobra o sindicato. O sindicato. E eu entendo que o INSS deve fazer parte da ação, porque ele foi conivente, ele foi omisso, e ele também deve ser obrigado. Entendeu? Mas o ideal, até para que a gente não aumente mais esse rombo, é o quê? Cobrar dessas associações. A associação tem que pagar, na sua opinião? É o sindicato que tem que pagar? É óbvio que tem que pagar. Mas ele não deve ter... recursos não deve ter ativos lá. Não tem. E aí... Não tem. Na verdade, isso já foi. Você explica e colocar ali... à disposição. Não é porque agora eles querem parecer que eles são bonzinhos e vão salvar. Que eles são salvadores do mundo. Vão salvar, exato. Mas não explicaram, por exemplo, nesse meio tempo aí, você imagina quantas pessoas morreram? Quantas pessoas que estavam inválidas, doentes... E morreram por uma questão financeira. Exatamente. Que tiveram acesso. Quantas pessoas morreram? E o dinheiro desse povo que morreu vai para as famílias? Eles vão ressarcir? Quantos indígenas estão lá na aldeia, lá nos Cafundó? Quantos rurais estão lá na roça e não vai ter acesso? Você acha que tem cidade no Brasil que não tem banco? Isso aí vai ser que nem aquele plano lá do aí faz Collor, uma conta. O plano do Collor. Exato. Aí que faz ninguém uma conta. vai saber. Se 10%, 15% forem atrás, eles estão no lucro, Emílio. Você está entendendo qual que é a jogada? Sim. A jogada é, vamos postergar, vamos aí. fazer, vamos acabar empurrando. Porque vai ter muita gente que não vai conseguir receber por desinformação. Porque já faleceu. Então, mas porque as tá muito pessoas. longe. Então, mas deixa eu perguntar antes do break agora, que o Delari tá louco pra fazer o break, e isso eu acho importante. Você acha que as pessoas devem fazer um processo coletivo? Você acha que deve ser uma ação coletiva para não ficar cada um indo lá e contratando um advogado? Porque advogado é caro. É caro. Eu acho uma boa, desde que seja comandada por um advogado idôneo, porque aí teria que entrar um advogado também da área de defesa do consumidor, junto, por exemplo, um pool de advogados. Um grupo, pool, né? Um pool previdenciário, com quem se ferrou. Procurar pessoas nesse nível. Por quê? Porque senão também a gente vai cair no golpe do golpe.
Tá tendo. Sim. Exato, que Tá é uma tendo, das coisas que você vai chamar o break. A gente precisa alertar o povo, porque assim, eu vou te falar, a imaginação do estelionatário, do golpista brasileiro não tem limite. É uma coisa estão aproveitando nessa situação. É uma coisa insana. E eu fiquei de queixo caído quando eu descobri o que eles estão fazendo. Tá, eu vou fazer o break agora. Certo. Então fique ligado aqui, ó. Fique ligado, você que está nas plataformas, a gente continua com o Papo e na TV também. E você do rádio, nós vamos fazer um break comercial agora com o Reginaldo. Vai lá, Reginaldinho. Muito bem. Antes, eu quero voltar para o rádio para que você dê essa informação para todos. Vocês têm outra pergunta ou não para a gente fazer aqui nesse intervalo? Essa questão que, doutor, que você fala das pessoas pegarem advogado também é complicada, porque você tem gente que está numa classe de renda baixa, você tem... Não tem como pagar. Analfabetos funcionais, você tem analfabetos digitais. Então, me parece que o Ministério Público deveria ter uma solução que no Brasil é assim. Alguém vai lá e te sacaneia. Aí você tem que gastar dinheiro com advogado para consertar. Para um negócio que você não tem culpa. E são pessoas que muitas vezes não têm renda. Assim. Tem algum caminho do Ministério Público levantar isso? Porque é muito ruim para as pessoas elas terem que buscar advogados. Individualmente. E às vezes os valores não são grandes ou significativos. Aí não vai sobrar para pagar o advogado. Exatamente. O ideal mesmo seria que o Ministério Público atuasse, né, de maneira coletiva em favor dessas pessoas. Só que o que a gente está vendo aí, essa enrolação toda, né, que, desculpa, por mais que falem, podem me criticar, falar que eu sou pessimista, o que eu vejo é um showzinho para mostrar para vocês, gente, fica calma aí que nós vamos dar um jeito, tal. Só que a galera já morreu. Tem gente que não vai saber, tem gente que vai falar, olha, eu não vou atrás disso, tem gente que está com medo. Tem gente que está com medo de buscar o direito, porque perder a aposentadoria, eles contam também com isso. Então, eles, no final, eles sabem que eles vão sair no lucro. Não sei se na impunidade, mas no lucro, certamente. Sim. No lucro, certamente já saíram. Isso que me chateia mais. E eu acho que, na verdade, o Ministério Público já deveria ter atuado. Ele já deveria, com base em todas essas denúncias, né, pedir bloqueio de bens, né, listagem dessas pessoas e fazer de forma coletiva esse ressarcimento. Só que a população, você vê, o Porter estava entrevistando, você acha que você vai aposentar? Ninguém mais acredita. Tá todo mundo descrédulo. Lógico. Então, o que acontece? Você fala assim, eu vou ficar entrando com a ação? Deixa isso pra lá. E é o que acontece, é assim que companhia aérea ganha dinheiro. É assim todo mundo ganha dinheiro todo mundo sabe. Bom, eu tenho uma questão relacionada a isso, para os idosos também. Fiquei imaginando, vou levantar uma lebre aqui. Banco. Quais outros impostos? Tem um monte de coisa que a gente recebe, alguma coisa que a gente precisa pagar, que a gente não sabe nem para que é. Tem outros golpes que as pessoas têm que ficar com medo em relação a isso também? Quando tem cobranças ou enfim? Hoje, na verdade, eu até outro dia estava tentando pesquisar isso e eu não consegui levantar. Eu acho que hoje o Brasil é o país do golpe, é o número 1. E nesses golpes, principalmente golpes relacionados a serviços públicos, não existe. Eu desconheço no mundo um país que tem a maior quantidade de golpes como o Brasil. Vamos falar de coisas simples. Conta de luz falsificada, taxa, impostos falsificados, boletos de planos de saúde falsificado, que os idosos, os velhinhos, essas redes agora especializadas, essas operadoras especializadas na terceira idade, teve uma leva agora de golpes, o velhinho recebe em casa... Vai pagar um seguro ele paga um boleto falso, vem perfeito, né? Então, impostos... o Detran foi vítima, o Detran de São Paulo... Multa, né? Quantas pessoas recebiam multas, acreditavam, porque chega em papel timbrado, vai lá e paga. Então, hoje, o Brasil, na verdade, a gente não tem mais segurança em nada. Exatamente em nada. Para você ter uma ideia, a própria OAB lançou uma plataforma chamada Confirma DV, porque... Acreditem ou não, né? Porque às vezes o advogado tem uma fama, né? Despertão, não sei o quê. Hoje, nós somos os que mais sofremos golpe. As pessoas, os golpistas pegam o nosso nome, vão lá, conseguem na justiça a listagem dos nossos processos, dos nossos clientes, processos ganhos, entram em contato com os nossos clientes com a foto
foto, com nome, com tudo, dizendo que o processo saiu, conta toda aquela história maravilhosa, o cliente cai. Então doutora, você tem uma ideia. mas isso aí é porque é público, né? Não devia ser. Não devia, as pessoas não deviam. Você coloca lá o CPF de alguém. Lei de proteção, eu sei, mas não tem. Funciona, você coloca o CPF o bandido, ele passa por cima. Hoje em dia, então, isso aí que é errado, né? Hoje em dia vai na internet e coloca lá, busca por CPF. Você paga uma taxa, o cara te dá a ficha do cara inteira. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje a doutora aqui, ó, bota o Instagram da doutora. Muito doutora bom. Maria Faioc está aqui dando uma aula para você que sofreu o golpe ou que pode sofrer o golpe aí no negócio do INSS, ela é advogada previdenciária. Ô, doutora, então, só para você que estava no rádio, a gente segurou aqui, qual é o golpe que estão dando agora? O golpe do golpe. Esse é o pior, gente. Esse aí vocês têm que tomar muito cuidado. O que está acontecendo, né? O Samir estava falando antes aqui sobre, olha, é justo a pessoa ainda ter que contratar advogado e tudo mais. O que eles estão fazendo? Eles já sabem, porque essas listas aí que foram utilizadas para dar golpe nos aposentados já estão circulando no mercado. Esses golpistas pegam essa lista de pessoas que foram descontadas indevidamente, entram em contato, se passando por advogado ou se passando por uma assessoria de cobrança. E oferecem o seguinte: olha, você foi descontado do INSS, você tem X para receber. Só que você ainda tem indenização, você tem direito a receber em dobro. Aí conta toda aquela história que, teoricamente, seria verdadeira, porque seria um direito dessa pessoa mesmo. E aí, a pessoa fala, mas eu não posso pagar nada. Não tem problema, você só vai pagar no final, você vai pagar no êxito. Quando eu ganhar a ação, você me paga. Aí o que a pessoa fala? Ganhou credibilidade. Claro. Porque eu não vou ter que pagar nada. Ele vai trabalhar de graça, só vai receber se eu receber. E aí a pessoa, na ingenuidade, ela firma uma procuração, fornece os documentos e fornece isso para o estelionatário. O estelionatário pega tudo isso, faz um empréstimo consignado em nome da pessoa, deposita na conta desse aposentado, liga para o aposentado, olha, ganhei o processo, você viu como eu sou rápido, como eu sou bom, consegui uma liminar, agora me paga os 30%. Aí o ingênuo do aposentado pega os 30%, paga para esse estelionatário, fica com 70% de um empréstimo que ele não contratou, mais as parcelas aí que são absurdas. Então, eu fiquei sabendo, tem apenas 2 dias desse golpe. Mas genial, né? Canalice, vamos aplaudir. Mas a engenharia social do engenharia do vagabundo. Você toma o golpe e depois você toma outro golpe tentando arrumar. É o golpe do golpe. É o golpe do golpe. Porque já sabem que você é trouxa. Golpe do golpe. Então, assim, se você falar, é um gênio do crime. Eu tô te falando, tem que estudar o Brasil, porque a cada dia você se assusta mais com a quantidade de coisa que esse povo inventa. Então, mas agora tem um negócio aí que pouca gente está falando também, que estão botando a culpa no Bolsonaro. O Bolsonaro... tem um vídeo. Tem o Bolsonaro. É narrativa. Né? Tá falando, isso aí é o Bolsonaro. Bolsonaro que roubou. É, a culpa minha, tá certo. Porque aquela lei do Bolsonaro, tem até um Jornal Nacional falando, o William Bonner. Ele tentou fazer uma lei, o Bolsonaro, para que isso aí não acontecesse mais. É isso ou também não é isso? Não, na verdade, a lei falava, né, a medida provisória, né, ela queria a fiscalização. Isso. Né? Então, por exemplo, você tem uma entidade, né? Você foi ali habilitada, cadastrada, credenciada, bonitinho. Periodicamente, você teria, né, que renovar, fazer um revalida, né, da sua operação. Verificar se tinha reclamação, se tinha alguma irregularidade, esse tipo de coisa. Só que aí fizeram emendas no Senado e barraram. Né? Então, na verdade, foi isso. E aí, o que eu vi também, eu não sei se foi o senador, quem foi que falou, não, ele é conivente, porque como é que ele não fez valer a medida provisória? Peraí, mas tem um Congresso que está ali para derrubar a medida, né? Quem acompanha um pouquinho de política sabe que é assim. Então os caras sabiam que isso aí estava acontecendo. Olha, né? Pela cronologia, Emílio, eles sabiam, né? É muita ingenuidade a gente falar que não sabiam. É que aumentou muito agora, né? Exato. Ele foi de quantos... Foi de 200 de um salto para bi, né? Tem um gráfico aí. Ele foi de milhão para bilhão. Mas tudo bem, mas porque, se roubavam também, né? Porque antes, como que eles faziam? Eles não eram... eles não tinham tanta ganância, né? Então, eles faziam os irregulares. Quem descobria, porque isso não estava na mídia, quem descobria, não, calma, a gente devolve. Eles devolviam.
Opa, foi um erro. Foi um erro. Erro do sistema. Exatamente. Né? Tá. Então era pouquinho. Só que aí eles tiveram a grandíssima ideia do seguinte, peraí, cara, a gente tem um monte de rural que é lá do interior. Não tem nem como reclamar. A gente tem um monte de idoso aí com não sei quantos anos, né? Já passando dos 70, 80 anos. Gente inválida, gente interditada, PCD. E aí eles começaram a focar nessas pessoas mais vulneráveis que não iriam atrás. Não vão atrás. Porque uma tem... Analfabeto. Exatamente. A pessoa não sabe. E aí eles... Só que aí a ganância foi tanta... que esse é o problema do criminoso, né? Do bandido, do ladrão. E vai o ladrão esticando a corda. O ladrão é ganancioso. Eu falo isso pro Zuckerman. Começa a vir, né, ali de uma fácil, peraí. Então vamos pular agora, vamos pros índios, vamos pros indígenas. Tá dando certo, É cara. só quem é nego ferrado, Exato. né? É só, meu Deus. E aí eles focaram nesse povo. Só que chega uma hora, quando você vai no mercado comprar 1 quilo de carne de segunda a R$30, e você vê que descontaram R$30 da sua aposentadoria e você vai para aquele mês passar sem a carne, você começa a desconfiar, né? Porque aí é aquela conta, o cara pode ser analfabeto, o cara pode não ter informação, mas aí ele começa a sentir ali na pele. E foi o que aconteceu. Tá, mas agora vamos lá. A Polícia Federal que está atrás disso aí. Apareceu esse primeiro momento. Não teve mais nenhuma operação, né? A operação parou. A operação continua, né? E assim, desculpa eu falar, eu acho que a imprensa está fazendo um papel maravilhoso. Sabe, assim, de fazer programa assim, divulgando, falando, alertando o que o Cabrini fez, o que o Metrópolis fez. Porque a impressão que dá que só tá andando quando se cutuca. Ah, sim. Opa, peraí, vamos dar números do Camisote. Vamos dar números aqui do Careca. Vamos botar mais, né, lenha aí na fogueira. Aí a fumaça sobe. Então, calma. Aí vem um pronunciamento. Aí mexe-se mais alguma coisinha. Então, a impressão que dá é que está sendo empurrada mesmo pela opinião pública e pela imprensa. Essa eu nunca vi. Pela grandiosidade dessa fraude. Pela grandiosidade desse rombo, porque a gente falou 6 bi no início, mas vai vir muito mais. Então, mas deixa eu perguntar para você que domina essa área, porque até então a gente está vendo as associações, aquele dinheiro, me dá um dinheiro aqui que eu vou fazer uma fisioterapia especial para você, ou uma coisa aqui, ou tem um clube, tem uma natação, tem uma academia de ginástica, não sei o quê. Fazer uma yoga. Isso. Diz que tem o dinheiro também dos empréstimos. Que esse que deve ser a grana maior, porque tem aquele empréstimo, chama empréstimo consignado. Ah, sim. Que o velho sempre recebe. O velho cai lá da caixa. E aí o cara fala, vamos fazer um empréstimo, eu te dou 20 mil, você me paga em 300 parcelas. Isso também é trambique? Opa! É o que mais... E isso já é um trambique. Mas isso é que vai para os bi. Isso que vai para 90 bi. Minha mãe caiu nessa. Na verdade, sério? Minha mãe Sua pegou um empréstimo e ela tava pagando 800 aí, ó. Na verdade... falei pra ela. Na verdade, eles ainda vão... Eles estão estimando. Mas isso aí ninguém falou nada ainda, né? E a gente quer cobrança. Por quê? Olha, há mais de uma década eu me deparo direto com gente que me pergunta, fizeram um empréstimo no meu nome e a pessoa não fez. Ou, de repente, aparece um dinheiro na conta da pessoa, mas de onde veio esse dinheiro? Foi um empréstimo, mas eu não fiz. Então, assim, isso há mais de uma década vem acontecendo e não é casinho isolado, não. Centenas e centenas de pessoas. Pode pedir para fazer uma fila de advogado que atua na área bancária, direito do consumidor, previdenciário, todos vão ter dezenas e dezenas de casos de pessoas que aconteceu a mesma coisa. Ou fizeram um empréstimo e ela está pagando, ela nem viu a cor do dinheiro, ou fizeram sem autorização, depositaram na conta e falou, se vira, vai pagando. E isso, não sou eu que estou falando. Que loucura. Pode pegar. Pega a Febraban, dados da Febraban. Então, quando eles falaram que em 2023, 90 bilhões foram operados em empréstimos consignados, e 35 mil pessoas reclamaram que não fizeram esses empréstimos, a gente já pode ter ali uma prévia de quanto vai aumentar o valor dessa fraude. Lembra que a gente falou da última vez, lá o caso de Garanhuns? Que uma única matrículazinha do INSS, uma única senhazinha do INSS operou quase 1 bi em empréstimo consignado irregular. Em Garanhuns, né? Então, até aquele meme que tá virando, quem aposentou, aposentou. Quem não aposentou, não aposenta mais. E feliz de quem tem a senha do INSS. O pessoal tá até tirando
onda com isso, porque hoje eu acho que o cara que tem, por exemplo, uma senha dessa, uma senha master, que ele consegue entrar no sistema, eu acho que ele deve ser muito assediado. E assim, cadê o controle da DataPrev? O Brasil é... Beira com o abismo. Não tem chance. Agora, doutora, você vê, né? E que isso é que é o negócio aqui do Brasil. A gente vê tanto dinheiro que não vai, é pouco, porque... O SUS, por exemplo, né? Que a gente fala, o SUS é de... O SUS custa quantos bi? 230 bi por ano, que sai de pagador de imposto. Esse dinheiro também sai de pagador de imposto. E você, quando paga imposto alto aqui no Brasil. Você fala, não, a gente está ajudando os pobres, a gente está ajudando... Você vê, aquele dinheiro dos respiradores também ficou por isso mesmo. Ficou. Covid lá. Ninguém devolveu, ninguém pagou. Aquele rolo dos respiradores lá da época da vinho, carro de luxo, tudo no meio. O Daniel falou Covid aqui, eu lembrei de uma coisa. O Maurício Camisotti, esse aí que está apontado como cabeça, o operador de toda essa fraude aí dos descontos, ele também é citado na CPI do Covid. Putz. Quer dizer, como é que deixou o cara vir lá de uma CPI, já estava sendo investigado e o cara está envolvido num negócio como esse? Então, gente... É uma barbaridade. Pra galera desviar dos respiradores pro idoso é pulinho. Não vai acontecer nada. Não, pegar de PCD, pegar de inválido, a quantidade de gente que não tem mais nem discernimento, que recebe benefício do INSS, idoso já interditado, gente que acamada, é absurda. Né? Gente que está aí muitas vezes em instituições já internado e aí tem lá um administrador da instituição que cuida dessas aposentadorias. Imagina quantos índios recebem aposentadoria, estão lá no Amazonas, ninguém você tem sabe. contato, o cara nem sabe. Então é muita gente, é muito dinheiro. Então é aquilo, eles foram pela média. É o seguinte, na hora que o troço estourar, a gente já saiu no lucro. Já conseguiram... E não vão devolver mesmo? Exato. E quem vai pagar essa devolução é nós de novo. Já pagamos. Segundo a Tebet, dinheiro público, né? Ela deu mas isso. Mas não pode, né? Claro que não. Eu acho que se isso acontecer, aí é motivo para Porque aí, se o governo pagar, ele também está associando... Admitindo. É uma confissão de culpa. É uma confissão. Ele está no esquema. Exatamente. Né? Porque como é que você vai devolver uma coisa que você não foi culpado? Porque eles estão alegando que o INSS é vítima. Então, se eles vão devolver, eles estão afirmando ali o atestado de confissão que eles foram coniventes, que eles participaram disso. Você fala, eu não roubei, mas eu te pago. Como que você vai? Fala, desculpa aí, eu sei que você vai roubar, deixa que eu te pago. Lógica. Eu sou bonzinho. Eu sou bonzinho? Tá bom. A senhora acha que vai sair a CPI? Eu torço. Eu torço. Agora, achar, eu não boto minha mão no fogo, porque a demora que tá, né? E hoje eu fiquei meio triste com esse negócio da Beth aí. Eu falei, gente, abafando o caso do INSS, que é muito normal, mais grave. Mas é assim. É muito Sempre mais grave, assim. Infinitamente mais grave. Então, a gente precisa realmente bater nessa tecla, brigar. E ainda bem que tem gente aí botando a cara para bater e reclamando, né? Ô, que doutora, é o que a gente precisa. eu vou chamar sempre a senhora aqui pra gente não esquecer esse assunto, não. E vou colocar a rede social no Instagram. Bota o Instagram da doutora Maria Faioc. Faioc, quem tá no rádio, é F-A-I-O-C-K. Tudo junto, você coloca, você tem as redes sociais da doutora. Aí você pode fazer perguntas lá pela rede social. Pode fazer, né? Denunciar também, viu? Tem pode denunciar? Você acredita que muita gente está com medo, Emílio? Muita gente com medo de denunciar e de aparecer. Por quê? Com medo de cortar o benefício, de ter represália. Então, olha o nível que a gente está chegando, né? Quem é vítima ainda tem que se calar. Exatamente. Obrigado, viu, doutora? O papo foi muito bom. Ó, tem o que é esse site oficial de consulta? Aquele golpe que a gente falou? Tá. Do falso advogado que faz um empréstimo pega uma comissão do empréstimo. É muito importante também a gente tomar cuidado quando vai contratar um profissional. Não é porque a pessoa falou, eu sou advogado, que você tem que acreditar. Então, peça sempre o número da OAB, o nome completo. Tem esse site aí, que é o cna.oab.org.br. A pessoa não tem a OAB, por exemplo, vai lá, coloca Faioc. Vai aparecer a minha foto, a minha carinha, se eu tô regular. Vai o Zé das Couve lá, advogado. Coloca o nome. Mesmo que você não tenha o número do OAB, você consegue consultar e saber se o endereço é aquele mesmo, se o telefone é aquele mesmo. E evita mais aí um mecanismo para não cair em golpe, né? Muito obrigado, doutora. Obrigado. Então tá aqui, a doutora conversou com a gente. Obrigado. Vamos pro break, Reginaldinho. Manda bala.